Olá, pessoas lindas do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem. Vamos conversar um pouquinho sobre educação financeira? Mas é uma parte que é bem importante, mas é meio chatinha, hein? Cuidado com as armadilhas do endividamento. O que será, né? O que será que a gente vai discutir, hein? Olha lá. Compreender a bola de neve que pode ser e que é, né, gente, o endividamento. Identificar o perigo que pode ser fazer um empréstimo para pagar outro empréstimo e refletir sobre o orçamento e empréstimo. Vamos lá, então? O que você pensa a esse respeito? Olha lá, tem uma reportagem aqui da CNN que diz assim: endividamento das famílias chega a 77,5% maior valor, 77% maior valor em 12 anos. 77,5% endividamento das famílias. O que será que isso traz pra gente, hein? Olha aqui, ó. Levantamento aponta que a alta inflação fez com que as famílias necessitem recorrer a empréstimo e outras fontes de crédito para complementar a sua renda. Então, segundo o levantamento, gente, essa alta inflação, ela pressiona as famílias e elas recorrem a situações para poder estar pagando as contas e às vezes são algumas situações que elas recorrem, que é fazer empréstimo. E o empréstimo, gente, ele tem que ser quitado e quitado no dia. Senão, acontecem situações bem complicadas de endividamento. Então, olha ali, vamos começar pensando. Fazer o empréstimo para pagar outro. Pode? Não pode? Por quê? O que você acha? Estou devendo um empréstimo. Vou fazer outro para quitar esse. Aí eu me livro desse, fico só com o outro. Será que é uma boa saída? Não é? Pensa um pouquinho aí. Eu já volto.
Pensou um pouquinho? É bem importante pensar sobre isso para no futuro você saber tomar decisões pautadas em fatos reais, em fatos concretos, ok? Empréstimo, gente, não é uma coisa boa. Também você pode usar para algo bom, pode, de repente é uma situação e você vai ter que recorrer àquela situação, mas vai ter que estar ciente sobre o seu endividamento naquele período. Naquele período você está totalmente comprometido para quitar aquele empréstimo, tá bom? Então, ó, é arriscado se envolver em empréstimos, sempre, pois é preciso pagá-los na data agendada. Você tem que estar ciente do valor e da data que será cobrado. E se você não tem dinheiro, você irá se endividar ainda mais. Seja porque precisa fazer um segundo empréstimo para pagar o primeiro, ou porque não terá dinheiro para pagar a parcela. E diante disso, haverá possíveis juros e multas. Possíveis não, eu tiraria o possíveis ali. Haverá juros e multas. Existem contratos que você faz que o juro é diário. Todo dia de atraso vai gerar uma multa para você, vai gerar um valor a mais que você tem que pagar, né? Então, vale a pena pegar empréstimo para pagar uma dívida? Então, tem 7 dicas aqui nessa reportagem, bem interessante. Se tiver um tempinho, entra lá e dá uma olhada. É importante a gente entender como que funciona o mundo financeiro, gente. Armadilhas do endividamento. Qual seria a solução para o problema, então? Tem uma dívida, tem esse problema, fato, tá ali. Qual sugestão que a gente tem para esse caso? Pensa aí, fala para mim, qual sugestão teria? Eu tenho endividamento, preciso resolver esse negócio. Uma possibilidade é empréstimo? Pois seria, né? Mas teria que ser bem analisado o quanto eu preciso para pagar, o quanto que eu vou ter de parcela, eu vou vencer pagar essa parcela. Ou de repente fazer um novo planejamento pessoal ou familiar para que eu consiga sair desse endividamento. Qual seria a solução aí, gente? Não existe uma única solução. Esse é um problema e é um problema que exige tempo para ser resolvido. E é essa questão que deixa todo mundo muito aflito, a questão do tempo, tá bom? O resultado é que milhões de brasileiros utilizam o limite do cartão de crédito para cobrir dívidas de lojas e contas em atraso. Cheque especial para cobrir despesas da casa, fazem novos empréstimos para quitar outros e com isso os juros vão se multiplicando, tá bom? Nesse livro ali, ó, Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico, tem uma frase que fala assim: as consequências são dívidas acumuladas e assim começa o pesadelo. Essa história de fazer um empréstimo para pagar outro, seja de um lugar, seja do outro, seja de uma pessoa, cheque especial, cartão de crédito, vira um pesadelo. Porque você tem aquela dívida, tem que pagar tudo que você deve e sempre mais o juro. Então o negócio não diminui, gente, só aumenta quando você contrata mais empréstimos. Então acaba virando um pesadelo porque dura tempo. E você não consegue sair daquela situação. Então, precisamos pensar e planejar a nossa vida financeira para não cair nesse tipo de situação. Por isso é importante, tão importante a educação financeira, para que a gente possa começar a pensar cedo sobre isso, para evitar, para não cair nessas situações lá no futuro, tá? Então, estudo de caso aqui, ó. Cálculo sobre empréstimo e dívida. Então, André pegou R$300 emprestados com seu tio, beleza? Combinou de pagar a dívida com uma taxa de juros simples de 3% ao mês e em 3 parcelas. É como ele vai pagar. A primeira parcela ele tinha que pagar no mês seguinte. Olha aqui o que eu tenho para você, um presente. Esse presente é uma calculadora, gente. Você clica no link, você tem uma calculadora de juros, entendeu? Não é uma calculadora simples, ela já te dá o cálculo do juro. Você insere o valor emprestado, a taxa, o tempo, pá, ela te dá a resposta. Legal, né? Veja como a tecnologia auxilia a gente. Então, eu vou dar um tempinho para você pensar sobre essa conta aqui e me dizer quanto será que ele vai ter que pagar, quanto que vai ficar cada parcela, quanto que ele vai pagar de juro. Pensa aí, usa o presentinho e eu já volto.
Usou a calculadora? Se não usou, gente, experimenta, é muito legal. Já te dá tudo pronto ali, né? A programação veio para facilitar definitivamente a nossa vida. Nós precisamos entender as coisas, ok? Mas ela facilita no cálculo aí. Antes de você fazer uma dívida, vai lá na calculadora, faz a conta, vê quanto vai ter que pagar, veja se você vai ter esse dinheiro, se vai ser o suficiente ou não, se vai entrar no endividamento. É interessante. Então vamos voltar para o caso do André, que empregou R$300 emprestados do seu tio para pagar em 3 parcelas, com taxa de 3% ao mês. Então olha lá, como o André não conseguiu juntar dinheiro para pagar o seu tio, ele pegou R$109 emprestados com a sua avó para pagar a primeira parcela. Olha o bolo que está virando, né? E prometeu pagá-la no próximo mês com juros de 2%. Então olha o que aconteceu no mês seguinte. A dívida da André era empréstimo com o tio, R$300, mais o 3%, são em 3 parcelas, ok? 327. O tio foi legal e colocou juros simples ali, tá bom? Parcela devida para o tio, então, olha lá, ó. 327 dividido em 3, 109 seria a dívida com o tio. O empréstimo com a avó, 109 mais 2%, 111,18. Então, ele pegou emprestado com a avó com o juro e vai devolver mais ainda, ó. Então, juntar a quantia de dinheiro de R$109 mais 111,18. Então, para o próximo mês, ele vai ter que pagar 220,18. Então, repare como a dívida era 109, ele emprestou 109, pulou para 111,18, que no próximo mês ele vai ter que pagar R$220,18. Olha como a coisa, brincando, gente, em um mês, ela já aumentou relativamente. Então, orçamento e empréstimo. Vocês notaram que o André se meteu numa enrascada, né? Você percebeu isso, né? E ele tá com problema. Em um mês ele conseguiu fazer isso. Você já imaginou o que as pessoas fazem quando tem 3, 4, 5 meses de dívida? Elas acabam tentando fugir da situação e se colocam numa enrascada, numa situação bem perigosa. André está com sérios problemas no seu orçamento, isso já percebemos, né? Suponha que ele consiga organizar o seu orçamento e, para isso, renegocie a dívida com seu tio para pagamento em 6 meses ao invés de 3. Então, ele foi lá, conversou com o tio, falou, não vou dar conta, por favor, renegocia. Assim como o tio, as operadoras financeiras também renegociam as dívidas. Mas saiba que nessa negociação tem uma renegociação dos juros também, da taxa, do valor que você vai pagar, tá bom? Não vai sair grátis essa renegociação. Então, olha ali, ó. Será que o valor que André deverá pagar para o seu tio mensalmente, considerando a taxa de juros simples de 3% ao mês, qual será? E ao final, consideramos os juros iniciais e o refinanciamento, qual será o valor que ele terá pago a mais para o seu tio? Então, vamos fazer essas contas. Será que é um valor a mais? É, né? Ele se meteu numa enrascada e vai ter que pagar mais. Então, olha aqui, ó. R$354 dividido em 6. Então, ficou R$59 o valor das parcelas. Ficou 354 porque ele renegociou, lembra? Em vez de 3 meses, serão 6. 3% ao mês gerou um juro de 54. Então, só que ele dividiu em 6, então o valor da parcela diminuiu. Ah, legal, mas o juro aumentou, não esqueça disso. 354 menos 327, eu tenho R$27 o valor dos juros pagos a mais para o tio, considerando o valor emprestado em 3 meses. Então, em vez de pagar R$27, ele vai pagar R$54, ok? Já aumentou a dívida dele. Por isso, antes de tomar qualquer decisão, olhe primeiro para o seu orçamento. O que cabe lá, o que você consegue pagar e ainda tem as suas sobras, ok? Não feche o seu orçamento 100% esticadinho, porque imprevistos acontecem. E qualquer coisa que aconteça, pronto, você está numa dívida, ok? Então, precisa olhar primeiro para o seu orçamento. Para isso, coloca ele num papel, numa planilha, numa prancheta, onde você se sentir mais à vontade para trabalhar. Mas registre tudo que entra, tudo que sai, faça um levantamento de como está a sua vida financeira, tá bom? E atividade mão na massa, olha aqui. Vamos negociar essa dívida? Você está devendo R$1.000, vamos supor, você não está, tá bom?
e pagará 12% de juros no próximo mês se não quitar essa conta. O que é quitar? Terminar de pagar, fechar, acabou, tá bom? Supondo que não tenha esse valor para pagamento à vista, você recorreu a um empréstimo com juros compostos, que é juros sobre juro. Você não consegue outro tipo de empréstimo, tá, gente? É juro composto, 5% ao mês. Utilize a calculadora online, esse presentinho aqui, né? E verifique se pegar emprestado R$1.000 para pagar parcelado em 3, 4 vezes é vantajoso para quitar essa dívida. Ou se é melhor pagar os R$1.000 no próximo mês, arcando com a taxa de juro de 12%. O que fica melhor aí? Sim, gente, as contas precisam ser feitas, porque existem algumas que são melhores que outras. Tem aqui esse link, recorra a ele, use ele, eu já volto. Muito bem, daí conseguiu fazer as contas, pensou aí? Olha lá, usou a calculadora?
O interessante é sempre colocar numa tabela o que você tem, né? Então, assim, os R$1.000, o valor da taxa, número de parcelas, se pagar, né? A taxa é 12%, qual o valor da parcela? O valor pago. E se você pegar esses R$1.000 e dividir em 3 vezes, ou em 4, qual será a taxa? Qual será o valor pago? Será que tem diferença? Então, olha aqui, ó, usando aquela calculadora que eu te falei, né? Você coloca o número de meses, a taxa, o valor da prestação, o valor financiado. Então, aqui uma parcela, R$1.200 com juros de 120. Pagou em uma vez, ok? Agora, se você fizer em 3 vezes, você digita lá 3, a taxa era 5%, o valor financiado é R$1.000, então a prestação ficou R$367,21, com juro de R$ 101,63 por mês, tá? E aqui nós temos 4 parcelas, taxa de 5%, o valor financiado é R$1.000. Então o valor da prestação R$ 282,01. Então com juro de R$ 128,04, o que está acima, ok? Então, conclusão, olha aqui, a melhor negociação é parcelar em 3 vezes com juro de 5%. Repare que aqui é o menor juro que você consegue, ok? Ó, 120, 128, 101. Então, é bom fazer conta para que você tenha realmente em mãos a melhor decisão a ser tomada, ok? Concluindo, o endividamento é péssimo para a saúde financeira de uma pessoa e eu diria para a saúde física e mental também. Ao contrair mais dívidas para pagar os gastos que já existem, podemos perder o controle das nossas finanças. E é necessário, sim, se organizar financeiramente e buscar maneiras de quitar as dívidas, sem que seja necessário pedir dinheiro emprestado, gente. Bem importante isso, ok? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Até mais!